Era um dia ensolarado e brilhante. O céu estava limpo e azul, sem uma única nuvem. O sol brilhava intensamente e calorosamente, enchendo tudo ao redor com sua radiância. O silêncio foi interrompido por um grande e forte lagarto que atacou alguém. No entanto, o homem se mostrou mais forte e, com um golpe preciso de sua adaga, matou o enorme réptil. Tratava-se de Santa Royal, uma jovem garota com cabelos pretos caindo sobre os ombros e olhos tão escuros quanto a noite, que estava satisfeita com sua grande captura. Ela era uma caçadora de rank D da Guilda dos Aventureiros. Seu parceiro, enquanto coletava materiais, admirava as habilidades de luta de SA, que derrotava monstros de rank D em um instante. A garota, de bom humor, pegou as bolsas de troféus e seguiu para casa. Por descuido, ela escorregou e caiu, batendo a cabeça no chão. No momento do impacto, memórias de sua vida passada voltaram. Ela se lembrou de que era uma simples funcionária de escritório e que adormeceu enquanto lia um romance. Então, ela foi acordada por outro funcionário que informou que o intervalo para o almoço havia terminado e que estavam atrasados para uma reunião. Ao ouvir isso, SA se levantou e seguiu seu colega. No caminho, ela pensou que a história era muito entediante, já que a protagonista fugiu. Mas decidiu terminar de ler o livro após a conferência. As memórias terminaram abruptamente quando ela acordou como Sarroyu. Ao abrir os olhos em um ambiente desconhecido, a garota entrou em pânico. Ela não entendia o que eram essas memórias e onde estavam os limites da realidade. Um médico preocupado ajudou a garota a se levantar. Enquanto reunia seus pensamentos, a heroína percebeu que havia renascido no livro que lera em sua vida anterior. No entanto, para seu grande pesar, ela não conseguia se lembrar de toda a história, apenas dos primeiros capítulos. Notando a confusão da garota, os médicos explicaram que ela havia batido a cabeça com força, mas, felizmente, não estava gravemente ferida. O médico sugeriu que tais lesões eram comuns entre caçadores. Ao ouvir essas palavras, SA lembrou que, geralmente, caçadores que se transportavam para tais mundos adquiriam poderes e habilidades incomuns. Percebendo isso, a garota tentou chamar a tela de status. Do lado de fora, isso parecia extremamente estranho. O médico, atônito, perguntou à heroína por que ela gritava aquelas palavras. Vendo o comportamento anormal da paciente, o médico concluiu que era consequência da batida na cabeça e ordenou às enfermeiras que registrassem a garota rapidamente e a preparassem para uma cirurgia. Chocada com a situação, SA jurou que estava bem. Ao sair do hospital, a garota suspirou de desapontamento, pois teve que gastar todas as suas economias com a conta do hospital e agora não sabia como pagaria pela comida naquele mês. Ao mesmo tempo, ela ainda achava difícil acreditar que estava em um mundo de fantasia. Analisando sua vida, ela não entendia por que trabalhava tanto em sua vida passada e qual era seu papel nessa história. SA presumiu que não era a protagonista, mas também não sabia se era uma personagem secundária. Para começar, a garota decidiu tentar lembrar se havia uma personagem caçadora naquele livro. Curiosamente, ela se lembrava do título do livro, mas não tinha certeza sobre o enredo. E também não conseguia lembrar o nome da protagonista. Não muito longe de SA, havia uma jovem garota com longos cabelos dourados segurando um buquê de flores. Ao ouvir um garoto passar chamando essa garota de Ellen, ela se lembrou de que a protagonista do romance tinha o mesmo nome. De repente, um jovem, sem nenhum sinal de constrangimento, confessou seu amor por Ellen no meio da rua. Senna ficou surpresa ao perceber que sua vizinha tinha o mesmo nome da protagonista do livro. De repente, uma descrição da protagonista daquela história veio à sua memória, especificamente que ela era uma jovem garota, dona de uma floricultura chamada Ellen Eccles, que recebia confissões de amor todos os dias. Senna ficou atônita ao perceber que estivera vivendo ao lado da protagonista o tempo todo. No entanto, após confirmar que realmente havia se transportado para o romance, a garota agora não entendia por que, nesse caso, não tinha uma tela de status. Todas as suas esperanças foram destruídas. Como se descobriu, nesta história, ela era apenas uma vizinha comum. Nesse momento, um jovem envergonhado pediu a Ellen para sair com ele. As palavras do rapaz confundiram a garota, mas ela recusou com o rosto corado. Enquanto o casal envergonhado estava em seu próprio mundinho, SA foi envolvida por uma aura sombria. Ela estava extremamente insatisfeita com seu papel nesse universo. Assim, passou-se um mês desde o retorno das memórias de SA. Durante esse tempo, ela se lembrou de algo sobre a obra original. A história girava em torno da busca pelo personagem masculino principal.
Então, Ellen tinha que ouvir confissões de amor todos os dias, as quais a garota recusava educadamente. E, a cada vez, esses personagens insignificantes saíam chorando. Enquanto S.A. observava Ellen, notou que todos os dias apenas um homem confessava seus sentimentos por ela. Com base nisso, a garota presumiu que, nesse ritmo, levaria uma eternidade para encontrar o protagonista. Enquanto S.A. pensava que a cena de confissão havia terminado por hoje, de repente, o vento ficou mais forte. Ele atingiu o rosto da garota, fazendo seus cabelos voarem em todas as direções. Enquanto a garota irritada arrumava os cabelos despenteados, um rapaz com cabelos prateados passou por ela. A garota ficou muito surpresa quando o jovem chamou Ellen. Ao ouvir uma voz familiar, Ellen se virou com um sorriso. Quando a garota perguntou se ele viera comprar flores, John respondeu negativamente, dizendo que queria dizer algo importante. Reunindo coragem, o rapaz confessou seus sentimentos. Ellen ficou atônita com essas palavras. Sem esperar por uma resposta, John terminou sua confissão com um pedido de casamento. Senna também ficou chocada com essa confissão, já que Ellen já havia recebido uma confissão naquele dia. Naquele momento, a regra monótona que vinha sendo seguida durante todo o mês foi quebrada. Era surpreendente e estranho. E a razão para isso era um rapaz que não parecia, de forma alguma, um personagem insignificante. Chocada, S.A. permaneceu imóvel, com os olhos arregalados e a boca ligeiramente aberta. Ela não conseguia acreditar no que via e ouvia. O rapaz, animado, fez o pedido a Ellen. Ele prometeu dar a ela felicidade. No entanto, as palavras não tocaram o coração da garota. Ela recusou imediatamente. John perguntou o motivo da recusa. Então, Ellen justificou sua decisão dizendo que eles se conheciam há apenas um mês. Somente após ouvir essas palavras, John percebeu que apenas um mês havia passado desde o primeiro encontro deles. No entanto, seus sentimentos não se limitavam a esse período. Senna considerou essa cena banal demais. Sentada no banco, a heroína observava o casal e estava desapontada pelo fato de que, embora a regra tivesse sido quebrada, o resultado permanecia o mesmo. Olhando para eles, ela se perguntava se os eventos continuariam a se desenrolar como de costume. Se fosse exatamente assim, Ellen se viraria e iria para a floricultura, após o que o homem cairia de joelhos. Quando tudo aconteceu exatamente como ela esperava, ela ficou completamente entediada. No entanto, considerando que a regra foi quebrada, ela deu 80 pontos para a confissão de John. Após o término da cena, S.A. decidiu voltar para casa. No entanto, o rapaz devastado ainda estava sentado no chão frio. A garota não sabia como reagir a isso. John estava no mesmo estado que os outros. Todo homem que confessava seus sentimentos a Ellen em frente à casa de S.A., ao receber uma recusa, caía imediatamente em desespero. Por isso, a garota não ficou surpresa com a cena. No entanto, o estado de John durou mais do que o dos outros candidatos. O rapaz continuava chorando e chamando por Ellen. Ao olhar para o rosto de John, S.A. notou que seu rosto se destacava dos outros. O rapaz continuava a derramar lágrimas sem parar. Observando isso, S.A. percebeu que ele estava verdadeiramente de coração partido. Ela decidiu sentar no banco por mais um tempo para dar ao rapaz a chance de se acalmar. A noite caía lentamente sobre a cidade, o sol desaparecendo no horizonte, pintando o céu em tons vibrantes de vermelho, laranja e roxo. O céu escureceu gradualmente e as estrelas apareceram. Começou a chover, e as primeiras gotas caíram no chão. Aos poucos, a chuva se intensificou, e em poucos minutos, havia um forte temporal. Então, S.A. decidiu lembrar a John que ele estava sentado na porta de sua casa e pediu que ele liberasse o caminho. O rapaz, todo molhado, olhou para a estranha com lágrimas nos olhos. Ao ver de perto os cabelos prateados e os olhos azuis do rapaz, a garota se encantou com sua beleza. No entanto, ela lembrou repentinamente das conversas na sociedade sobre um homem com as mesmas características físicas, cujo nome era John Fravel. Ao ouvir seu nome dos lábios de uma garota desconhecida, o rapaz perguntou se ela o conhecia. Evitando a resposta, ela fez uma pergunta contrária sobre o que uma pessoa tão importante estava fazendo na porta de sua casa. De pé diante do rapaz, ela se lembrou da primeira vez que ouviu o nome desse homem. Na ocasião, outros caçadores disseram a ela que John era o filho mais velho do líder da guilda deles. Ao falar sobre ele, as garotas estavam extremamente entusiasmadas e competiam entre si para elogiar sua aparência.
Foi com elas que S.A. soube que o filho mais velho da família Fravel, que fazia as pessoas se apaixonarem à primeira vista, tinha cabelos prateados e olhos azuis. Na época, a heroína não acreditava nesses rumores. No entanto, seus amigos insistiram que os rumores eram verdadeiros e contaram mais histórias sobre ele, dizendo que o líder não permitia que ele entrasse na guilda por causa de seu caráter terrível. Após ouvir essas histórias, S.A. presumiu que Dion era impulsivo. Ela também acrescentou que gostaria de conhecê-lo algum dia. E agora, atônita, ela olhava para o homem sobre o qual circulavam tantos rumores. Agora, o infame filho do seu chefe estava sentado na porta de sua casa. S.A. não podia ignorá-lo, já que ele era o filho do líder da guilda onde ela trabalhava. Ela então decidiu atraí-lo para o seu lado para recuperar seu rank C. Vendo o olhar pensativo da estranha, Dion se levantou e perguntou se ela queria dizer algo a ele. Para agradar o filho do seu chefe, ela pediu desculpas pela longa pausa com um sorriso forçado. E com o mesmo sorriso, ela disse que tudo isso era porque o rapaz estava em frente à sua casa. Enquanto falava, ela apontou o dedo para a porta. Ao se virar, ele viu a porta da casa. Ele rapidamente pediu desculpas e liberou o caminho. S.A. aceitou o pedido de desculpas com um sorriso e convidou o rapaz para entrar na casa para se abrigar da chuva. Dion ficou surpreso com o comportamento da estranha. O rapaz concordou com um sorriso e agradeceu. Quando chegou em casa, a garota o convidou para se sentar e lhe emprestou uma toalha. Enquanto o rapaz esperava no sofá, a garota trouxe um chá quente. Nesse momento, Dion estava enxugando o rosto e o cabelo com a toalha. Para S.A., essa cena era verdadeiramente bela. A garota ficou sem fôlego diante de tamanha beleza. O rapaz pegou a xícara com gratidão. A garota colocou a bandeja na mesa e pensou que, provavelmente, sua casa parecia muito simplória para o rapaz. Pegando seu chá, a garota se sentou no sofá ao lado do rapaz e, olhando para ele, pensou que ele não parecia, de forma alguma, uma pessoa com um caráter desagradável. Ele não parecia em nada o vilão dos rumores. No entanto, S.A. não conseguia se lembrar de um garoto com cabelos prateados e olhos azuis nas ilustrações do romance. Com base nisso, S.A. presumiu que Dion era um personagem secundário. Isso significava que ele não era mais do que um dos muitos que, no final, não conseguiriam conquistar o coração da protagonista. Enquanto tomava chá, ela continuou pensando que até mesmo o filho do líder da guilda era impotente contra o enredo do livro. O homem foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele agradeceu novamente à garota por sua ajuda. O rapaz sabia que a garota no quintal tinha visto tudo, mas S.A. fingiu não entender do que ele estava falando. No entanto, percebendo que não havia sentido em negar, a garota, constrangida, respondeu desajeitadamente que não queria incomodá-los e que não havia motivo para preocupação. Mas o rapaz queria conversar, então pediu a S.A. que ouvisse sua história até a chuva parar. A heroína não considerou isso algo difícil, então concordou. Ao ouvir a resposta, Dion agradeceu e começou sua história. A garota ficou muito surpresa ao saber que Ellen era amiga de infância de Dion e também seu primeiro amor. O motivo disso eram as palavras de Ellen, que disse que eles se conheciam há apenas um mês. Então, o rapaz esclareceu que Ellen tinha razões para pensar assim. Afinal, ela apagou todas as suas memórias, incluindo momentos especialmente calorosos e brilhantes que passou com ele, quando inventavam novos jogos, participavam de várias aventuras e faziam travessuras. E o motivo para uma decisão tão drástica foi o passado doloroso de Ellen, que a perseguia. Ellen Evans é a protagonista do mundo onde S.A. vive. Por ser filha ilegítima de Mark e Kill, ela sofreu bullying enquanto crescia. Eventualmente, ela decidiu fugir de casa. No entanto, não conseguia esquecer seu passado doloroso. Então, ela encontrou uma bruxa e apagou todas as suas memórias. Ao ouvir isso, S.A. lembrou que isso estava escrito no contexto do livro que lera em sua vida passada. Um dia, quando Dion era mais jovem, ele foi a um baile e estava completamente sozinho. O rapaz continuou sua história, e Ellen foi a única pessoa que se aproximou dele na ocasião. Desde então, Dion não conseguia esquecer seu sorriso caloroso e suas mãos gentis. Naquela época, ele nem imaginava que uma garota tão gentil sofria tanto. E após descobrir que ela apagou suas memórias e fugiu, o rapaz procurou por todos os cantos da capital para encontrá-la. E nem mesmo o fato de ela não se lembrar dele importava. Então, ao encontrá-la, Dion estava certo de que poderia protegê-la e queria começar tudo de novo. Mas, com o passar do tempo, mais e mais homens vinham confessar seu amor por ela, sem contar o homem suspeito que a estava seguindo há algum tempo.
Ligeiramente agitada, S.A. olhou para seu interlocutor com uma expressão questionadora. Dion então esclareceu que o homem parecia um visitante comum, mas claramente era de origem nobre. Ao ouvir isso, a garota sugeriu que talvez o homem tivesse sido enviado pela família de Ellen e perguntou o que o rapaz achava disso. Então, Dion respondeu que também considerava essa possibilidade, já que as pessoas da casa Uclas também estavam procurando por ela. Mas ele estava preocupado com o fato de que, no momento, não havia relação entre ele e Ellen, e, portanto, se necessário, o rapaz não poderia ajudá-la. Ao ouvir essas palavras, S.A. entendeu que essa era a razão para o pedido de casamento repentino e que, dessa forma, Dion queria se tornar uma pessoa próxima de Ellen. Em resposta, o rapaz apenas assentiu silenciosamente, confirmando as suspeitas da heroína. Ao terminar sua história, Dion notou que a chuva já havia parado e, apressadamente, se despediu e dirigiu-se para a porta. Ao se despedirem, S.A. tentou consolar o rapaz pelo menos um pouco para que ele não ficasse tão triste. Ela disse palavras de encorajamento com um sorriso. Finalmente, Dion sorriu pela primeira vez durante todo esse tempo e, agradecendo a garota novamente, partiu. Somente após a saída do filho do seu chefe, a garota conseguiu relaxar um pouco. O dia havia sido muito cansativo para ela. Após acompanhar o convidado até a porta, S.A. decidiu tomar um banho e ir para a cama. De repente, a garota percebeu que, ao sair, Dion a chamou pelo nome. No entanto, S.A. lembrava claramente que não havia dito seu nome. A manhã chegou à cidade. As ruas acordaram lentamente, enchendo-se com o barulho das carruagens e as vozes das pessoas. A heroína acordou com um rugido terrível. Devido à falta de sono, a garota ficou furiosa, mas ainda assim teve que se levantar. A garota irritada foi verificar o que estava acontecendo na rua. A porta abriu de repente e acertou o homem que estava atrás dela. A própria garota se assustou com o impacto repentino e perguntou se o estranho estava bem. O estranho cumprimentou S.A. e pediu desculpas por estar na frente de sua porta. Ao ver a criança à sua frente, a heroína relaxou um pouco e perguntou sobre o motivo do barulho e também sobre os cavaleiros da carruagem sofisticada. S.A. presumiu que eles tinham vindo prender alguém. No entanto, o estranho negou essa suposição e disse que estavam ali por causa da dona da floricultura, pois seu mestre queria contratá-la como sua jardineira pessoal. A heroína não conseguia entender por que um homem nobre gostaria de contratar uma dona de floricultura comum de uma pequena cidade. Então, ela pensou que talvez esse fosse o homem suspeito de quem Dion falará. Cansada de pensar constantemente, S.A. decidiu que era hora de colocar um fim nesses pensamentos, pois eram inúteis. Após descobrir o motivo do barulho, ela se despediu e apressou-se para casa. No entanto, antes que ela pudesse fechar a porta, um homem a empurrou e invadiu sua casa. Senna decidiu que o cavalheiro simplesmente confundiu as casas e o avisou que ele estava na porta errada e que a floricultura ficava ali perto, mas o homem parecia não ouvi-la. Percebendo que o estranho não pretendia sair, a garota perguntou por que ele estava invadindo sua casa, enquanto o cavaleiro, inspirado, perguntou ao seu mestre se ele havia conseguido fechar um acordo com a dona da floricultura. Sem nem mesmo ouvir o final da pergunta de seu subordinado, o homem respondeu bruscamente que ele o havia recusado e seguiu para dentro da casa, olhando ao redor. De repente, ele parou e, virando-se, ele disse em um tom autoritário que queria comprar a casa de S.A. Enquanto a garota permanecia atônita, ele ordenou arrogantemente que ela dissesse o preço. A garota, perplexa, não sabia como reagir. Notando a confusão dela, o homem com cabelos tão pretos quanto a noite e olhos tão escarlates quanto rubis decidiu se apresentar para demonstrar sua grandeza. Ao ouvir o nome Rashid Karuman, S.A. percebeu que a pessoa à sua frente era o duque. O homem, parecendo satisfeito, confirmou seu status e perguntou novamente quanto ele precisaria pagar para comprar a casa. Mas a garota não entendia por que o duque queria uma casa tão velha se ele já possuía uma propriedade. No entanto, antes mesmo de receber a resposta, ela mesma entendeu o motivo. Não havia muitas opções. Provavelmente, esse era o plano dele para se aproximar de Ellen. Tal atitude era duvidosa demais, mesmo para um nobre de alto escalão. Sem esperar uma resposta de S.A., Hind começou a oferecer suas próprias opções com base no custo médio de casas desse tipo. Mas a heroína não o deixou terminar e recusou categoricamente vender. Nem o duque nem seu assistente esperavam essa resposta. O cavaleiro leal não tolerou tal comportamento impertinente em relação a seu mestre e começou a acusar a garota de violar a etiqueta. Mas S.A. não considerou essas palavras justas.
Então, o homem passou das palavras às ações e sacou sua espada. Porém, a caçadora de rank D desviou facilmente do golpe. Ela não ia tolerar tal atitude. Então, avisou que, no próximo ataque, não ficaria parada como um poste e revidaria. Para evitar uma briga, o duque ordenou que o cavaleiro parasse. Naquele momento, outro cavaleiro que estava perto da porta recebeu outro golpe na nuca. Tentando entrar na casa, Dion abriu a porta e acidentalmente atingiu o homem. Dion pediu desculpas a ele e cumprimentou S.A. com um sorriso encantador. A garota não esperava visitas, então perguntou, surpresa, o que ele estava fazendo ali, e o duque obviamente conhecia o rapaz e não estava nada satisfeito com ele. S.A. ficou surpresa ao saber que os dois se conheciam. Claro, Dion também não estava feliz com esse encontro. Rashid explicou sua presença dizendo que veio para comprar a casa. Então, S.A., com um sorriso habitual, disse que isso era impossível, já que ele era quem iria comprá-la. Essa informação chocou a garota novamente. Ignorando a dona da casa, os convidados indesejados continuaram a discutir sobre quem acabaria ficando com a casa e quem poderia pagar mais por ela. Após algum tempo, a paciência de S.A. se esgotou, e ela gritou com toda a força para que os rapazes calassem a boca. A garota enfurecida repetiu mais uma vez que a casa não estava à venda. Até mesmo cavaleiros experientes ficaram assustados com a expressão maligna da caçadora. De repente, a garota sentiu uma dor de cabeça. Finalmente, o duque percebeu que não havia sentido em tentar negociar a compra da casa naquele momento. Para não perder tempo, ele e seus homens deixaram a propriedade de Santa. A heroína ficou satisfeita com isso, mas também percebeu que Rashid voltaria. Dion pensava o mesmo. Após a saída do duque, o filho do chefe disse que queria perguntar algo, mas antes que pudesse fazer sua pergunta, a garota de repente desmaiou. Felizmente, o rapaz conseguiu segurá-la, e ela não caiu no chão. Todo esse nervosismo fez a cabeça de Senna doer terrivelmente. O rapaz imediatamente chamou um médico. Após examinar a paciente, o médico concluiu que era um resfriado comum e que ela se sentiria melhor após um pouco de descanso. A garota ficou surpresa, pois nunca havia adoecido antes. Mas o médico disse que não havia nada de estranho nisso. Qualquer um poderia adoecer um dia. Como Senna esteve no hospital alguns dias antes de sair, o médico pediu ao homem que cuidasse de sua esposa, o que chocou o casal solteiro. Eles nem tiveram tempo de esclarecer o mal-entendido antes que o médico já tivesse saído da casa. Seja pelo calor ou pelo constrangimento, o rosto de S.A. ficou vermelho como um tomate. Após as palavras do médico, o rapaz também ficou fora da realidade. S.A. sentou-se no sofá e agradeceu sinceramente por sua ajuda e por chamar o médico. Dion explicou sua aparição repentina dizendo que veio ver Ellen, mas então ouviu um barulho e decidiu verificar o que estava acontecendo. A garota respondeu, feliz, que estava contente por ele ter aparecido na hora certa. Mas o rapaz pediu desculpas porque se sentia culpado, já que por causa dele a garota se molhou na chuva e provavelmente foi por isso que pegou um resfriado. S.A. ficou tocada com a preocupação de Dion. E o rosto culpado do jovem a surpreendeu completamente. Em resposta, S.A. disse que não culpava Dion por isso, pelo contrário, estava grata por ele tê-la ajudado a se livrar do Duque Caroman. Ao ouvir isso, Dion rapidamente explicou que ele mesmo não tinha intenção de comprar a casa, mas apenas queria ajudar S.A. A garota sentiu alívio, pois ficou realmente surpresa antes. Dion estava feliz por ter ajudado. Após terminar a conversa, o rapaz pediu à heroína que voltasse para a cama. Enquanto se recuperava, ele prometeu cuidar da casa, o que surpreendeu muito a garota, já que ela tinha certeza de que Dion ia visitar a vizinha, mas o rapaz respondeu que isso não era tão importante e que iria lá outra vez. Dion insistiu para que a garota dormisse bem e descansasse. Ao ouvir que S.A. queria perguntar algo na próxima vez que se encontrassem, o rapaz concordou alegremente em responder qualquer pergunta. Sentando-se novamente, a garota disse que, no primeiro dia em que se conheceram, Dion a chamou pelo nome. No entanto, ela tinha certeza de que não havia dito seu nome. Então, com uma expressão extremamente surpresa, o rapaz respondeu que a própria garota lhe disse, mas ela estava certa do contrário. Com uma voz confiante, Dion lembrou que, no dia do primeiro encontro, S.A. se apresentou. Ao ouvir isso, a garota ficou chocada, pois não se lembrava disso, e o rapaz perguntou, surpreso, se ela realmente havia esquecido. As palavras de Dion pareciam verdadeiras, então a garota começou a duvidar de sua própria memória.
Além disso, o rapaz não tinha motivo para mentir sobre algo assim. De repente, S.A. lembrou-se de outra coisa, especificamente da conversa anterior sobre o homem suspeito, e decidiu esclarecer se esse homem era o Duque Caroman. Ao ouvir a resposta negativa, ela ficou extremamente surpresa, pois estava quase certa de que era Rashid. Dion então explicou que o homem também tinha cabelos escuros, mas eram mais longos e pareciam ser de cor roxa. Após ouvir isso, ela ficou completamente convencida de que o perseguidor não era o Duque. Então, começaram a pensar juntos sobre quem poderia ser esse stalker. De repente, a garota percebeu que não estava em condições de se preocupar com sua vizinha. Ela deveria se preocupar consigo mesma primeiro, porque o Duque Caroman disse que voltaria. Então, ela afirmou com firmeza que, da próxima vez, se o Duque falasse sobre comprar a casa, ela revidaria. Dion perguntou como exatamente. A garota começou a pensar em possíveis opções. A primeira coisa que veio à mente foi bater em Rashid, mas, percebendo que seria presa depois, decidiu que o faria quando não houvesse testemunhas. O que ouviu deixou Dion em choque, e um momento depois, seu rosto se iluminou com um sorriso radiante, e ele respondeu com uma risada que a ideia não era má. Algumas horas depois, após se certificar de que tudo estava bem com a garota, o rapaz pediu licença e saiu. Já era noite lá fora, e o céu estava pintado com cores vibrantes do pôr do sol. Após confirmar que S.A. fechou a porta, Dion se virou e foi embora. Enquanto caminhava, ele pensou que, tecnicamente, não havia mentido para a garota quando disse que ela lhe deu seu nome no primeiro encontro. Nesse momento, Ellen estava ocupada com flores em sua loja. Olhando para as delicadas flores, ela pensou no Duque Caroman. Inicialmente, quando viu o aristocrata cercado por cavaleiros, ficou assustada. No entanto, a beleza e o tom gentil do rapaz, que pediu para que ela se tornasse sua jardineira, a conquistaram. Ele a olhou como uma especialista, não como uma garota. Ellen ficou feliz que uma pessoa de tão alto escalão valorizasse suas habilidades, mas sentia que não era adequada para ser jardineira na propriedade de sua senhoria. Por esse motivo, foi forçada a recusar o Duque. Ela contou isso a uma amiga durante um chá. Após ouvir atentamente a garota, a misteriosa amiga sugeriu que talvez esse homem realmente amasse Ellen. Com essas palavras, os olhos da garota baixaram ligeiramente. Seu olhar estava voltado para baixo. Suas bochechas ficaram vermelho vivo devido ao rubor, e seus lábios estavam levemente franzidos. A garota envergonhada não acreditava que isso fosse possível, mas isso lhe deu borboletas no estômago. Enquanto Ellen estava perdida em seus pensamentos amorosos, S.A. notou e se aproximou para cumprimentá-la. S.A. disse que gostaria de comprar algumas flores brancas. Ellen correu até sua vizinha com grande entusiasmo. O rosto radiante da garota era impossível de não notar, então S.A. decidiu perguntar o motivo de tamanha felicidade. Ellen compartilhou seu entusiasmo com a vizinha, contando que ontem um homem de origem nobre veio até ela e pediu que se tornasse sua jardineira. S.A. ficou confusa, não entendendo o motivo de tanta admiração. A garota então acrescentou que era a primeira vez que alguém prestava atenção em suas habilidades e não em sua aparência. S.A. imediatamente entendeu de quem se tratava e ficou desagradavelmente surpresa com esse fato, pois não esperava tal reação e não imaginava que sua vizinha pudesse desenvolver sentimentos pelo Duque. No entanto, Ellen, com uma voz levemente triste, terminou sua história dizendo que teve que recusar, pois não tinha certeza de que poderia lidar com um trabalho tão responsável. Ela de repente se lembrou que S.A. veio por flores e correu para a loja para escolher flores brancas. Olhando para a variedade de flores de cores claras, Ellen pensava em quais escolher. S.A. não tinha a melhor opinião sobre o Duque, pois estava preocupada que ele pudesse voltar e convencer Ellen, especialmente porque a vizinha já estava meio conquistada por ele. Ao mesmo tempo, S.A. estava do lado de Dion e não queria vê-lo chateado novamente. Por esse motivo, ela decidiu intervir nessa história. S.A. ativou todas as suas habilidades de atuação e disse, com um olhar deprimido, que algo havia acontecido que realmente a preocupava. Ao ouvir isso, como esperado, a bondosa Ellen perguntou o que havia ocorrido. Continuando seu jogo, S.A. fingiu não saber se deveria contar à vizinha sobre isso, mas não precisou ser persuadida por muito tempo. Ela se inclinou para Ellen e começou a sussurrar em seu ouvido com uma voz astuta, contando que alguém invadiu sua casa ontem. Afastando-se um pouco, ela esclareceu que era o Duque Caroman com seus homens. Então, com todas as cores e um pouco de exagero, ela contou como o terrível Duque exigiu que ela lhe vendesse a casa. Ao ouvir como Rashid havia se comportado agressivamente e até ameaçado S.A., Ellen ficou pálida de medo.
A garota então pegou a mão de Ellen com um sorriso amigável e disse, com uma voz preocupada, que ela sabia se defender. Portanto, não havia motivo para preocupação. No entanto, ela mesma estava preocupada com a vizinha, pois acreditava que sua senhoria queria as casas daquela área. E também lhe parecia que o duque gostava de torturar aqueles que o recusavam. A garota ingênua levou tudo o que S.A. disse a sério e ficou horrorizada, sem entender como um homem poderia fazer tal coisa. Agora, todas as ações e palavras do duque pareciam suspeitas. Ellen percebeu, com horror, que todas as ações do duque eram apenas um estratagema para conseguir sua casa. Após sua história colorida, S.A. observou a reação de sua vizinha. Ellen estava completamente desapontada com a traição do duque. Então, S.A. continuou a jogar lenha na fogueira. Ela disse, em um tom solidário, que, como ela mesma era uma caçadora, conseguiu manter sua propriedade, mas Ellen era mais vulnerável. Aconselhou-a a ser cuidadosa e tentar não se envolver com ele. No final da conversa, pediu insistentemente que simplesmente ignorasse o duque completamente. Ellen, horrorizada com tudo o que ouviu, concordou com a vizinha e a agradeceu, dizendo que seria cautelosa com ele no futuro. Ao ouvir as tão desejadas palavras de Ellen e satisfeita com sua reação, S.A. respondeu com um sorriso amigável que não precisava de agradecimentos, pois era para isso que serviam os vizinhos. Tendo destruído completamente a imagem do Duque Caroman, a heroína estava orgulhosa de si mesma. No dia seguinte, ela contou isso a Dion com entusiasmo. Ao ouvir a história da garota, ele ficou surpreso e decidiu perguntar novamente se isso significava que ela havia colocado o Duque em má luz diante de Ellen de propósito, mas S.A. respondeu bruscamente que não era assim. Ela explicou que foi apenas uma conversa normal entre vizinhas e que Ellen reagiu dessa forma por causa de sua criação. Também acrescentou que tudo o que disse era baseado em fatos irrefutáveis. Então, Dion perguntou o que ela faria se o Duque descobrisse isso. Mas S.A. nem ouviu. Ao notar que Ellen havia saído de casa, ela se animou e, com um sorriso brilhante, olhos cintilantes e bochechas levemente coradas, disse a Dion para pelo menos ir cumprimentá-la. Mas, antes que pudesse terminar de falar, sua vizinha voltou para dentro. Então, para consolar o aparentemente chateado Dion, S.A. disse que da próxima vez tudo daria certo, mas o rapaz apenas se sentiu constrangido. S.A. interpretou a expressão confusa no rosto dele como depressão devido à recusa anterior. Ela sorriu com toda a sinceridade e prometeu ajudá-lo. De repente, Dion colocou a mão na testa da garota, e descobriu-se que ela ainda estava com febre, mas nem havia notado. Dion, com uma voz preocupada, disse para ela não fazer isso novamente. Mas a heroína não entendeu do que ele estava falando. Então, o rapaz esclareceu que quis dizer que S.A. não deveria se colocar no caminho do Duque só para ajudá-lo. E, com um sorriso deslumbrante, Dion acrescentou que decidiu deixar Ellen ir. Enquanto a garota caminhava para casa, continuou pensando nas palavras do filho do seu chefe e não entendia como isso era possível. Afinal, ele disse que esteve apaixonado por Ellen a vida toda. Ela se perguntava como ele pôde desistir tão facilmente e estava preocupada que ele pudesse chorar sozinho novamente. S.A. lembrou do rosto choroso de Dion quando se conheceram. Ela temia que, talvez, naquele momento, ele estivesse em algum lugar chorando alto. Continuando a se imergir em suas fantasias perturbadoras, ela imaginou como Dion, sem notar nada à sua frente por causa das lágrimas derramadas por seu amor não correspondido, poderia esbarrar em bandidos que, ao notarem sua aparência nobre, quereriam roubar o rapaz. Mas o rapaz fofo e tímido não seria capaz de se defender. S.A. ficou horrorizada só de imaginar o que isso poderia ser hipoteticamente. Ela imediatamente correu atrás do rapaz para alcançá-lo e se certificar de que ele estava bem. De repente, ela ouviu gritos e imediatamente presumiu que poderia ser Dion. Repreendendo-se mentalmente por deixar seu amigo sozinho em uma área tão perigosa, ela correu em direção às vozes para ajudá-lo. No entanto, quem estava no chão não era Dion, e quem contribuiu para isso foi o nosso bondoso Dion, com seus cabelos prateados brilhando como se tivessem absorvido toda a luz da lua. A garota decidiu se esconder na esquina e observar o que estava acontecendo, pois não entendia a situação. O cavalheiro arrogante descarregava sua raiva em uma gangue de bandidos que tiveram a infelicidade de cruzar em seu caminho. De repente, o rapaz sentiu a presença de um estranho e, em um tom arrogante, ordenou que parasse de se esconder e saísse, o que assustou muito S.A., pois ela pensou que essas palavras eram dirigidas a ela. A frase seguinte de Dion a chocou completamente, pois ele disse que a parede não conseguiria esconder o corpo do observador.
Embora a garota, mesmo considerando-se grande, não fosse tão grande a ponto de merecer tais palavras. Enquanto S.A. estava atônita e não sabia o que fazer, um homem com as mãos levantadas saiu de trás da outra esquina. Seu nome era Turner, e era a ele que Dion estava se dirigindo o tempo todo. Quando seu amigo perguntou por que ele estava se escondendo todo esse tempo, Turner disse que ele parecia assustador demais e perguntou, por sua vez, se o homem no chão estava vivo, ao que Dion respondeu com um sorriso sinistro que sim, pois tinha certeza de que o cara poderia se virar. Ao ouvir essas palavras, os ladrões de rua, reunindo todas as suas forças, levantaram-se e fugiram aterrorizados. Observando-os partirem, Dion disse arrogantemente que não entendia por que fugiram, já que morreriam de qualquer jeito. Turner, de repente, informou que seus superiores haviam entrado em contato e perguntaram se Dion estava realmente ocupado com a investigação. Então, Dion colocou o braço levemente sobre os ombros do amigo e o puxou para si com um sorriso frio, perguntando se Turner realmente iria relatar que ele estava vagabundeando, ao que o cara assustado respondeu imediatamente que não. De repente, a conversa deles foi interrompida por uma garota que parecia uma adolescente, vestida com uma capa preta que quase escondia completamente seu rosto, com duas tranças castanhas aparecendo por baixo do capuz. Ela chamou os rapazes, e eles a seguiram imediatamente. Chocada e com medo, S.A. cambaleou e, incapaz de se manter de pé, com as pernas tremendo de medo, caiu no chão. Ela estava confusa ao descobrir que o bandido era o verdadeiro Dion. Nesse momento, Dion e seus amigos estavam indo para algum lugar. De repente, a garota virou-se para ele e perguntou o que havia acontecido, pois, na opinião dela, o rapaz não parecia estar bem. Sem receber resposta, ela perguntou novamente o que o preocupava, já que eles já haviam rastreado Ellen. Dion finalmente respondeu, apenas dizendo que esse não era o problema. Então, a garota deu um sorriso sarcástico e sugeriu que era por causa de S.A. Royu. A expressão no rosto dele foi mais eloquente do que qualquer resposta. A garota imediatamente percebeu que os dois finalmente haviam se encontrado. Nesse momento, S.A. ainda tentava digerir a informação que havia recebido. No dia seguinte, a heroína foi até a guilda, que, como sempre, estava cheia de pessoas. Enquanto esperava sua vez, ela ainda pensava nos eventos de ontem. Afinal, o Dion de então era completamente diferente do Dion ao qual ela estava acostumada. Além disso, após ouvir as palavras de Turner, ela ainda não entendia que tipo de administração eles estavam mencionando. Como ele era o filho do líder, a garota presumiu que ele poderia muito bem ser um agente secreto da guilda ou algo assim. Enquanto a heroína estava imersa em seus pensamentos, não percebeu que sua vez havia chegado, e só quando ouviu o chamado do administrador ela voltou a si e correu até o balcão. O administrador cumprimentou a caçadora com alegria. S.A. o cumprimentou de volta e disse que também estava feliz em vê-lo. Presumindo que a heroína havia vindo por um novo trabalho, Ana rapidamente começou a verificar as listas de pedidos, mas a garota a interrompeu, dizendo que veio para descobrir algo. Dito isso, S.A. se aproximou da recepcionista curiosa e perguntou em voz baixa sobre Dion Fravel. Como ele era o filho do líder da guilda, Ana naturalmente sabia sobre ele. Então, S.A. pediu que ela contasse tudo o que sabia. A primeira coisa que a administradora pensou foi que ele era um idiota impulsivo, mas louco. Ela continuou dizendo que Dion era o filho da primeira esposa do chefe. Mas parecia que os irmãos e irmãs do chefe causaram muitos problemas para aquela esposa. O principal motivo para essa atitude era sua origem não nobre. Ela acabou morrendo bem cedo e, segundo rumores, morreu porque os parentes do chefe a maltrataram. O pequeno Dion provavelmente pensava o mesmo, porque começou a se vingar deles. Dizem que Dion roubou a noiva do irmão mais novo do chefe, Salom FLL. Segundo as mesmas histórias, o noivado da irmã mais nova do Zedman, Isabella Frel, também foi desfeito por Dion porque ele tirou o noivo dela. E é por causa desses rumores que as pessoas o consideram um idiota louco. S.A. ficou completamente atônita com o que ouviu. Ela não entendia se estavam falando da mesma pessoa. Ana concluiu sua história dizendo que seria melhor para a heroína não se envolver com ele. Ao ouvir as últimas palavras de S.A., ela entrou em pânico, pois não sabia que Ana a perceberia tão facilmente. Mas a administradora era bastante inteligente e imediatamente percebeu que S.A. não teria vindo até ali por mera curiosidade. Então, a conclusão era óbvia. Ela havia encontrado ele em algum lugar. Ana não tentou arrancar detalhes dela, mas simplesmente aconselhou fortemente que se mantivesse longe dele, pois ele realmente era uma pessoa perigosa.
S.A. agradeceu pelo conselho e se despediu de Ana, pedindo que a avisasse se houvesse algum pedido interessante. Como de costume, havia muitos caçadores na sala, mas um deles se destacava em particular. Ana imediatamente notou o recém-chegado e o apontou para S.A. A garota olhou na direção que a administradora indicava e viu o Duque. A heroína não esperava encontrá-lo ali e tentou com todas as forças esconder o rosto para que ele não a notasse. Ela rapidamente se despediu de Ana e correu para a saída para sair o mais rápido possível. Durante todo esse tempo, ela continuou cobrindo o rosto com os cabelos para se esconder do Duque. Por causa disso, não notou a pessoa à sua frente e acidentalmente esbarrou nela. Percebendo a gravidade de sua culpa, ela imediatamente pediu desculpas. Mas o caçador impertinente não estava com humor para uma conversa educada. S.A. ainda não queria atrair atenção desnecessária e tentou responder da forma mais educada possível, mas Marcel parecia estar deliberadamente tentando provocá-la. No entanto, era mais importante para S.A. sair dali o mais rápido possível. Então, ela aguentou com todas as forças para terminar logo e fugir. Mas isso tornou os caras ainda mais descarados, e a cada vez suas palavras ficavam mais rudes. Eles não apenas zombaram dela, mas também envolveram alguém próximo a ela na conversa. O caçador falou grosseiramente sobre S.A. e ridicularizou a morte de seu pai. Ela não aguentou mais e disse em um tom cortante que seu pai estava vivo. Então, Marcel riu ainda mais alto, dizendo que isso era impossível. Mas S.A. não ouviu o resto das zombarias e, com um sorriso aterrorizante, perguntou por que o cara começava a falar com ela toda vez que se encontravam, já que nem amigos eram. Enfatizando que isso era muito impertinente da parte de Marcel, ela finalmente decidiu devolver todos os insultos, dizendo-lhe para escovar os dentes porque sua boca fedia e que era por isso que todas as garotas o rejeitavam. Isso deixou o cara furioso. Então, Marcel foi o primeiro a mostrar agressividade e agarrou a garota pelo peito. Ele gritou furiosamente com ela, ordenando que se calasse. Mas S.A. permaneceu calma. Ela continuou a rir arrogantemente na cara do cara, confiante em suas habilidades. Então, Marcel perdeu o controle e tentou acertá-la. S.A. não tinha intenção de desviar do ataque, pois tudo estava saindo exatamente como ela planejou. Porque, se o cara a acertasse primeiro, todos os seus golpes subsequentes seriam considerados autodefesa. Mas alguém agarrou a mão do cara e interrompeu o ataque. Ele apontou arrogantemente a injustiça e covardia de Marcel. O mais surpreendente foi que ninguém menos que o Duque Caroman se levantou para defender S.A. O caçador ficou ainda mais furioso. Ele tentou com todas as forças libertar sua mão e exigiu que o soltassem, mas Rashid ordenou indiferentemente que ele parasse de se comportar assim, já que mal conseguia se manter em pé. Dito isso, ele jogou Marcel de lado. O caçador caiu estatelado no chão. Com o rosto distorcido de raiva, ele gritou furiosamente que não deixaria isso passar. Rashid, com um sorriso sarcástico, respondeu a Marcel que ele era apenas um peixe pequeno. S.A. observava tudo isso atônita. Após terminar sua conversa com o caçador, o Duque imediatamente mudou para o modo cavalheiro e, aproximando-se da garota, perguntou se estava tudo bem com ela. A heroína não entendia o que estava acontecendo. Ela respondeu com um sorriso constrangido que estava bem e agradeceu pela ajuda, lamentando mentalmente que seu plano perfeito de autodefesa havia desmoronado. A princípio, o Duque não acreditou e quis perguntar novamente, mas de repente percebeu que a dona daquela casa estava diante dele. Enquanto conversavam, Marcel reuniu forças e atacou Rashid por trás. S.A. notou isso a tempo e conseguiu alertar o Duque Caroman. Graças a isso, ele se virou a tempo e bloqueou o golpe. Após deter o ataque, o Duque continuou a comentar as ações de Marcel. Cada uma de suas palavras provocava o cara ainda mais. Finalmente, o caçador sacou sua adaga. Ao perceber que ele estava prestes a atacar um homem desarmado com uma faca, S.A. não pôde mais ficar de fora. Ela derrubou a arma das mãos dele com um chute preciso. Depois disso, o Duque nocauteou o cara. Com a força do golpe, Marcel voou vários metros para trás. S.A. ficou feliz que aquele idiota tivesse recebido o que merecia a tempo. Ao saber da briga, os cavaleiros responsáveis pela segurança dentro da guilda vieram correndo. Ao verem os caçadores caídos no chão, decidiram prender os responsáveis por isso. Assim, S.A. acabou atrás das grades. O pior foi que os guardas chegaram bem na hora em que os golpes estavam sendo desferidos. Se a garota também tivesse se machucado, eles poderiam ter tentado negociar. E também,
Como o Duque estava sem guarda, ele não foi reconhecido e foi preso junto com a heroína. A garota, por cortesia, perguntou se o Duque estava bem e ofereceu um lanche. No entanto, ele recusou, dizendo que seu assistente viria buscá-lo em breve. Inesperadamente, ele pediu desculpas a S.A. por aquele incidente, o que a surpreendeu muito. Ele explicou que se desculpava por invadir sua casa sem permissão e também prometeu punir Gareth. S.A. não sabia quem ele era, mas pelo contexto entendeu que era o cavaleiro que a atacou. Rashid explicou que o cavaleiro era um preguiçoso que nunca recebeu treinamento adequado e permanecia em sua posição apenas porque seu pai era um vassalo leal da família do Duque. A garota aceitou o pedido de desculpas e disse que estava tudo bem. Ela ainda estava em choque com o que havia acontecido. S.A. acreditava que a maioria dos nobres teria reagido de maneira diferente em tal situação, por exemplo, direcionando sua raiva a ela ou continuando a gritar furiosamente com os guardas para que o soltassem. Como exemplo, ela lembrou do comportamento de Marcel, cuja família, embora nobre apenas pelo título, se comporta como se ele tivesse permissão para fazer qualquer coisa. Analisando toda essa situação, ela concluiu que o Duque era uma pessoa estranha. 3 horas depois, ninguém havia vindo buscar Rashid. A garota ficou extremamente surpresa com isso. Ela então sugeriu que o motivo de tal atraso poderia ser que algo havia acontecido com o assistente. Quando o Duque perguntou o que exatamente, ela não soube responder claramente. Com isso, ela aumentou a desconfiança e o cansaço do homem. A atmosfera estava extremamente tensa. S.A. não sabia o que deveria dizer em tal situação. Então, sugeriu que pensassem em algo, já que estavam no mesmo barco. A última frase da heroína surpreendeu muito o Duque. S.A. não conseguiu pensar em nada melhor do que informar o guarda que o homem ao seu lado era de origem nobre. Mas, como esperado, eles não acreditaram nela. De repente, ela ouviu passos de alguém, e a garota ficou encantada, pensando que poderia ser o assistente do Duque, mas não era ele. O homem disse que veio para ver Sarroyu. No entanto, nem o Duque nem a heroína sabiam quem ele era. O estranho se apresentou como o mordomo do jovem mestre Marcel e disse que viera em seu nome para exigir uma compensação de 1 milhão de rúpias. A garota ficou simplesmente chocada com tal quantia. O mordomo começou a explicar que esse valor considerava os danos de hoje, bem como outros danos causados anteriormente, acrescentando que o pai de Sa havia matado o professor do jovem mestre. Essas palavras deixaram a garota furiosa e, sem deixar que ele terminasse, ela o corrigiu, dizendo que não foi nada além de um acidente durante o serviço. Ao ouvir essas palavras, o Duque também perguntou do que estavam falando. Descobriu-se que Ali Azel, professora de Marcel, foi morta enquanto cumpria uma ordem do pai de Sa. Assim, o mordomo e o jovem mestre consideravam o pai dela culpado pela morte da professora. No entanto, Sa insistiu que Azel havia aceitado a ordem como caçadora. Mas, para ouvir o mordomo, isso não importava. Ele só queria receber uma enorme compensação. De repente, ele acrescentou com um sorriso astuto que tinha mais uma exigência. A condição era que, se o companheiro dela concordasse em ser amarrado e espancado por Marcel, não haveria necessidade de pagamento, e se ele se ajoelhasse agora, poderia evitar 1 ou 2 golpes. Naquele momento, o assistente do Duque entrou abruptamente. A garota imediatamente informou que o Duque estava preso em uma cela miserável. O assistente correu até seu mestre e começou a perguntar, agitado, o que havia acontecido e como. Ao ver isso, o mordomo e o guarda perceberam que ele realmente era um duque. Sa, aproveitando a oportunidade, contou em detalhes sobre o desejo de Marcel de espancar o duque. Ao ouvir isso, o mordomo ficou pálido de medo, e o guarda recuou taticamente. O homem entrou em pânico e tentou inventar alguma desculpa plausível, mas o assistente estava furioso. Após algum tempo, eles se sentaram à mesa de negociação. O duque chamou Aron, que veio imediatamente. O mordomo e o guarda tremiam de medo, aguardando sua sentença. Quando o duque perguntou o que ele havia solicitado, o assistente respondeu de uma só vez que o mestre havia ordenado que não o procurassem ou incomodassem quando decidisse passear sozinho. Mas o duque esclareceu que estava falando de outro pedido. Então, Aron respondeu que estava quase concluindo esse assunto. No entanto, ele sugeriu primeiro lidar com os tipos vis que ousaram insultar o duque. O homem idoso assustado, mal conseguindo juntar algumas palavras, tentou cumprimentar o cavalheiro corretamente, como exigia a etiqueta, mas Rashid o interrompeu e disse que queria encontrar Marcel pessoalmente.
O Duque, com uma expressão arrogante, lembrou tudo o que o próprio mordomo havia dito e acrescentou que queria verificar pessoalmente em que condição ele estava, mas o mordomo não podia permitir isso. Então, Aron perguntou sobre a compensação. O homem respondeu imediatamente que não havia nada com que se preocupar. No entanto, o assistente não podia encerrar tudo tão simplesmente. Ele perguntou sobre o desejo do jovem mestre de espancar o Duque. Ao ouvir isso, o mordomo imediatamente negou tudo e transferiu toda a responsabilidade para Sá, dizendo que ela sozinha deveria pagar a compensação. Isso causou perplexidade e raiva na heroína. Ela discordou das acusações e acreditava que não era obrigada a pagar nada. De repente, o Duque interrompeu a discussão, dizendo que pagaria em nome de Sá. A garota olhou para o Duque e não entendeu o que ele estava tentando alcançar. O mordomo queria obter dinheiro da heroína. No entanto, ao ver o olhar do Duque, ele não ousou objetar e concordou em aceitar o dinheiro dele. Mas Sá não concordou com isso. O Duque era a última pessoa a quem ela queria dever algo. Ela já imaginava como Rashid a forçaria a vender a casa para pagar a dívida, e disse firmemente que nunca pegaria dinheiro emprestado dele. Além disso, ela não concordava com tal quantia, então pediu ao mordomo, em tom autoritário, que a levasse até Marcel para que ela pudesse ver com os próprios olhos em que condição ele estava. Ela não aceitava recusas do mordomo e disse que, se ele não concordasse, ela mesma iria até Marcel. Sá se levantou do assento e seguiu em direção à saída. O mordomo imediatamente correu atrás dela e a deteve. Enquanto discutiam, o Duque falou de repente. Ele se virou para Sá com uma expressão desapontada, lembrando-a de sua própria frase sobre como companheiros de cela, eles estavam no mesmo barco. A garota ficou sem palavras. Ela não sabia o que responder, porque essas realmente eram suas palavras. O assistente ficou surpreso com o comportamento de seu mestre. Ele perguntou, preocupado, se ele estava se sentindo bem. O Duque ordenou que Aron se acalmasse. Eles finalmente chegaram a um acordo de 600.000 rúpias, mas a garota estava confiante de que Marcel estava bem, e o pior para ela era que o Duque havia pago. Ela estava preocupada com sua casa. Então, ela se virou bruscamente para o Duque e disse que não venderia a casa. Mas Rashid não entendeu do que ela estava falando. Então, Sá esclareceu que falava de sua casa e que nunca a venderia para o Duque. Ao ouvir a resposta do Duque de que ela não deveria vendê-la, a garota ficou sem palavras. O Duque repetiu suas palavras mais uma vez e acrescentou que não havia necessidade de se preocupar com isso. Quando questionado sobre o motivo de tal ato, ele respondeu que apenas queria reparar seu erro passado. Ele também prometeu não se aproximar dela novamente com pedidos para comprar a casa. A garota não esperava por isso. Ela não podia acreditar que o Duque havia dado dinheiro a ela simplesmente assim. Após encerrar a conversa, Rashid fez perguntas e saiu. Então, S.A. percebeu que o Duque estava apenas acompanhando-a até sua casa. Observando o homem se afastar, ela não conseguia entender o que tudo isso significava. No dia seguinte, ela acordou novamente com o barulho. Os sons vinham debaixo de suas janelas. Ela foi até a janela para verificar. Havia uma confusão em frente à casa de Ellen. Ao ver a polícia lá, S.A. ficou preocupada com sua vizinha. Ela imediatamente se arrumou e correu para fora de casa. Correu o mais rápido que pôde para chegar até Ellen o quanto antes, mas havia muitas pessoas perto da casa dela. Elas discutiam que algo terrível havia acontecido. Em pânico, S.A. agarrou uma das mulheres e perguntou o que havia ocorrido na floricultura. A mulher respondeu que um ladrão havia invadido a casa. De repente, um grito assustado foi ouvido, e alguém disse que havia sangue. Essas palavras deixaram a heroína sem fôlego. Alguém estava sendo levado em uma maca, e realmente havia sangue ali. S.A. ficou horrorizada. Ela já imaginava o pior. A heroína correu até os policiais que carregavam a maca, mas foi imediatamente impedida. No entanto, ela empurrou o policial e avançou. Ao se aproximar da maca, ela puxou o pano branco de baixo. Um dos policiais estava deitado na maca com um ferimento na cabeça. A garota ficou chocada, pois estava certa de que era Ellen ali. Mais tarde, enquanto tomava chá com Ellen, ela riu dela por um tempo. S.A. murmurou envergonhada, justificando seus sentimentos. Então, a vizinha disse com um sorriso que estava sã e salva. No entanto, a heroína ainda não entendia o motivo de toda aquela confusão pela manhã. Ellen explicou que o homem na maca era um dos policiais que vieram até ela após o chamado.
Mas, ao entrar na casa, ele escorregou na água que a garota havia derramado e se machucou. E, por causa da queda que causou toda aquela comoção, seu rosto estava coberto. Essa situação totalmente ridícula parecia absurdamente cômica para a garota. Após terminar o chá, S.A. perguntou se conseguiram capturar o ladrão no final. Infelizmente, Ellen respondeu que o ladrão conseguiu escapar pela janela antes da chegada da polícia. Ela riu e disse que os ladrões provavelmente fugiram ao perceber que não havia nada para roubar. De qualquer forma, a heroína ficou aliviada por sua vizinha estar bem. Ellen também disse, sorrindo, que teve sorte, pois teria sido mais perigoso se os criminosos tivessem invadido seu quarto enquanto dormia. De repente, S.A. se perguntou se esse episódio com os ladrões fazia parte da história original. Então, ela começou a pensar em como as coisas teriam sido se tivesse concordado em vender sua casa para o Duque. S.A. sugeriu que, nesse caso, quando os intrusos invadissem a casa de Ellen com a intenção de roubar, teria bastado Ellen gritar bem alto, e o Duque teria corrido imediatamente para salvá-la. Assim, ele poderia ter conquistado o coração de Ellen na hora. Senna imaginou vividamente a cena em que o Duque salva Ellen com um sorriso gentil, e a garota o olha com olhos apaixonados. Ao imaginar isso, a heroína ficou feliz por não ter vendido a casa. Vendo o rosto preocupado de sua vizinha, Ellen pensou que ela ainda estava preocupada com ela e se apressou em tranquilizá-la, dizendo que estava realmente bem, especialmente porque sabia desde o início que aquela não era a área mais segura. A própria Senna sabia que o local era sombrio. De repente, ela percebeu que era nas áreas menos favorecidas que a maioria dos incidentes acontecia. Em outras palavras, aquele era o local ideal para a protagonista, já que, em um lugar assim, todo tipo de problema sempre a aguardaria. Ao perceber isso, ela também entendeu que Ellen poderia estar em perigo se continuasse interferindo com os personagens masculinos principais. Ela se preocupou se Dion seria capaz de proteger Ellen sozinho. De repente, Ellen segurou a mão de S.A. gentilmente e disse com um sorriso sincero que estava feliz por ter sua vizinha ao seu lado. S.A. ficou envergonhada com essas palavras. Ellen então acrescentou que outros vizinhos também a visitaram mais cedo. Era uma verdadeira alegria para ela estar cercada de pessoas tão gentis. Ao ouvir isso, S.A. sentiu-se aliviada. No entanto, ela de repente sentiu a presença de alguém e apressou-se para se despedir da vizinha para verificar. Ellen ficou surpresa com tamanha pressa. Para não preocupá-la, S.A. mentiu que lembrou de um assunto urgente, e por isso estava com tanta pressa. Por fim, ela lembrou sua vizinha de sempre trancar a porta e saiu. Ellen se despediu dela com um sorriso. Após a saída de S.A., Ellen continuou a admirar sua gentileza. Já do lado de fora, a heroína correu atrás do homem suspeito que as observava, ela e Ellen. O estranho imediatamente notou que estava sendo perseguido e fugiu, mas Senna quase o alcançou e perguntou quem ele era. Ela acelerou para agarrá-lo. Usando suas habilidades superiores, a garota conseguiu alcançar o estranho em um salto. Ela aterrissou bem na frente dele. Senna facilmente dominou seu perseguidor. O criminoso gritou que estava doendo e tentou com todas as forças se libertar do aperto. A garota exigiu que ele respondesse quem era. O homem gritou que era ele, mas a garota não entendeu de quem ele estava falando e por que estava perseguindo Ellen. Então, o homem disse seu nome, Aaron. S.A. não o reconheceu de imediato. O assistente ficou extremamente surpreso com isso, já que eles haviam se visto no dia anterior. Após essas palavras, ela começou a se lembrar de algo. De repente, percebeu quem era. Ao reconhecer que era o assistente do Duque, ela pulou de surpresa. Reconhecendo Aaron, ela o soltou, e eles foram para a casa recentemente adquirida pelo Duque, que ficava perto da casa de Ellen. Aaron foi o primeiro a falar. Ele se apressou em explicar, dizendo que não era nem um perseguidor nem um ladrão. Sem saber o que responder, ela apenas sorriu de forma constrangida. Aaron então acrescentou que, no dia anterior, foram eles que espantaram o ladrão e alertaram a polícia. Ao ouvir isso, a garota entendeu o motivo pelo qual os ladrões fugiram tão rápido. O assistente do Duque disse que, quando os criminosos os viram, ficaram muito assustados e fugiram. Ele estava incrivelmente orgulhoso de seu mestre e de si mesmo. Então, a garota, interrompendo o discurso acalorado de Aaron, apontou que o que o assistente apresentava como supervisão e proteção de Ellen era, na verdade, nada mais do que vigilância e perseguição. Quando a garota sugeriu que o Duque estava seguindo Ellen, o assistente respondeu freneticamente que seu mestre não era esse tipo de pessoa e que S.A. havia entendido tudo errado.
Aron fez o possível para justificar as ações de seu mestre, explicando que Lady Ellen era muito importante para o Duque, e por isso ele tentava estar presente para protegê-la. No entanto, quanto mais o assistente falava em pânico, mais suspeito parecia. De qualquer forma, Aron estava feliz que a dama estivesse sã e salva, mas ainda sentia pena porque não tinham uma boa visão. Por isso, não perceberam imediatamente que um ladrão havia invadido a casa. Entendendo aonde Aron queria chegar, S.A. imediatamente deixou claro que não venderia sua casa. Mais uma vez, enfatizou que nunca venderia. Ao terminar a conversa, a heroína se despediu e foi embora. Quando chegou em casa, continuou a repassar o encontro com o assistente em sua mente. Tudo parecia muito estranho para ela. Além disso, durante a conversa, o assistente gaguejou frequentemente, o que também era suspeito. Afinal, é óbvio que esse é um dos sinais de forte excitação. E, além disso, ele nunca especificou quem era o Duque para Ellen. Olhando pela janela, ela amaldiçoou todos os homens estranhos que perseguiam Ellen. De sua casa, havia uma vista clara não apenas da casa de Ellen, mas também da casa do Duque. As luzes dele ainda estavam acesas, o que significava que ele mantinha seus homens acordados apenas para vigiar Ellen. Nessas circunstâncias, era difícil acreditar que não havia segundas intenções. De repente, ouviu-se um grito, e as luzes na casa do Duque se apagaram. Ao ouvir isso, a garota ficou preocupada, pois a voz parecia com a de Rashid. Ela imediatamente pegou sua faca e correu para ajudar. Por mais suspeitas que fossem as ações do Duque, S.A. não podia simplesmente ignorar seu companheiro de cela que pagou sua dívida. Quando a garota chegou à casa, notou que tudo ficou silencioso novamente. Embora achasse que talvez tivesse corrido em vão, ainda decidiu verificar. Estranhamente, a porta estava aberta, e ela entrou facilmente na casa. Havia um doce aroma no ar. De repente, alguns sons foram ouvidos novamente. Essa sensação era familiar para a heroína. Ela rapidamente começou a procurar algo em seus bolsos. Ao tirar o dispositivo, viu que o indicador estava brilhando em vermelho. No entanto, lembrando-se do Duque, ela guardou o dispositivo no bolso e correu para procurá-lo. Finalmente, ela o encontrou. Mas o Duque não estava em si. Ele estava encurralado no canto da sala, tremendo de medo. Era óbvio que o homem não estava em seu estado normal. Ele estava tendo um ataque de pânico, cobrindo os ouvidos, tentando bloquear sons estranhos. Sua mente estava em uma névoa. Ele murmurava algo, mas seu discurso era incoerente e sem sentido. Ao ver isso, S.A. tentou acalmá-lo, mas suas tentativas foram inúteis. O Duque simplesmente não percebia a realidade ao seu redor. Então, ela recorreu a medidas extremas. Após seu golpe, Rashid finalmente voltou a si. No início, ele estava confuso. Depois, ficou furioso. A garota ficou atônita ao ouvir as acusações agressivas do homem, dizendo que ela não o avisou que a casa era assombrada. Ele se acalmou um pouco. O homem continuou a lamentar que, se soubesse sobre fantasmas, nunca teria ficado ali sozinho. Para aliviar a tensão, a heroína tentou brincar e sugeriu procurar a fonte do som. Mas o Duque ainda estava assustado. Ele não queria lidar com fantasmas. De repente, a garota percebeu algo. Ao ver a reação do homem, ela entendeu que o Duque tinha medo de fantasmas. Enrubescendo de vergonha e raiva, o homem tentou refutar essas palavras, e quanto mais negava, menos convincente parecia. Então, S.A. sugeriu novamente ao Duque que descobrissem juntos qual era a fonte do som. O Duque estremeceu com a ideia, mas, para provar sua coragem, concordou com o rosto pálido como giz. Ao receber uma resposta positiva, S.A. chamou o homem para segui-la. Eles caminharam juntos na direção do som. Atravessando o corredor vazio, chegaram a algumas portas. Enquanto o Duque estava aterrorizado com o que poderia estar atrás dessas portas, a garota abriu a porta com ousadia. Nesse momento, o homem tentou se acalmar e organizar seus pensamentos. Havia uma sala vazia atrás da porta, mas o homem não viu isso porque, no momento em que a garota abriu a porta, ele se virou em pânico. Percebendo isso, S.A. decidiu fazer uma pequena brincadeira. Ao perceber que não havia fantasmas atrás da porta, o Duque finalmente abriu os olhos. Percebendo como estava desarrumado, começou a se ajeitar. Evitando contato visual, o Duque sugeriu verificar outra sala, já que aquela estava vazia. Senna concordou imediatamente e foi em frente.
Caminhando à frente, ela mal conseguia conter o riso e ainda não entendia por que o Duque não ordenou que ela verificasse tudo sozinha e foi com ela, já que era óbvio que ele estava com medo. Ao chegar à próxima sala, a garota presumiu que o som vinha dali. Ao abrir a porta, eles viram degraus descendo. Então, o Duque perguntou a Senna, com medo, se ela realmente iria descer ao porão. A heroína decidiu parar com suas provocações e sugeriu que ele esperasse ali enquanto ela verificava tudo sozinha, mas o homem foi contra. Ele estava preocupado que pudesse haver algo mais terrível e perigoso do que um fantasma. Embora suas tentativas de proteger, enquanto tremia de medo, parecessem ridículas, sua galanteria merecia respeito. Senna tentou acalmá-lo, lembrando que ela era uma caçadora bastante forte. Mas o Duque ainda achava que não era seguro ir sozinha. Então, a garota disse que, se algo acontecesse com ela, ele poderia ficar com sua casa. O homem ficou chocado com essas palavras, pois nunca havia pensado em algo assim. O Duque não entendia o motivo de tais pensamentos. Percebendo que o homem estava levando essas palavras muito a sério, S.A. riu e disse que era apenas uma brincadeira. Apesar da raiva do homem, a heroína tinha seus próprios motivos para tal brincadeira. Mas o Duque estava furioso, pois tudo tem seu tempo. E, ao mesmo tempo, isso era exatamente o que a garota queria, já que, de qualquer forma, estar dominado pela raiva é melhor do que tremer de medo. Seja como for, a garota sugeriu que o homem esperasse, e ela foi verificar o porão. Quanto mais avançava, mais escuro ficava. A garota mal conseguia enxergar. Ela teve sorte porque tinha uma pedra de mana. Iluminando seu caminho com a pedra de mana, ela chegou à porta, mas, a essa altura, o barulho já havia parado. Percebendo isso, o Duque se apressou em sugerir que voltassem, já que os sons haviam cessado, o que significava que estava tudo bem agora. Mas S.A. foi inflexível. Ela avançou corajosamente, e o Duque a seguiu, ainda tentando dissuadir a garota dessa ideia. Senna já estava irritada com suas constantes tentativas de persuasão. Ela puxou a mão com força e ordenou, irritada, que ele a deixasse ir. O homem ficou confuso e assustado ao mesmo tempo. Ao ver tal expressão no rosto de sua senhoria, S.A. não conseguiu segurar o riso e começou a rir alto. Olhando para o rosto vermelho do Duque, era difícil acreditar que ele era chamado de monstro feroz. De repente, S.A. falou em um tom sério. Olhando diretamente nos olhos do homem, ela disse que o que estava lá embaixo não era um fantasma, e sua frase de que era um demônio surpreendeu o homem ainda mais. Então, para provar suas palavras, ela mostrou a ele um dispositivo com uma pedra vermelha no centro e explicou que ele reage a demônios. Guardando o dispositivo no bolso, ela continuou, dizendo que o doce aroma que preenchia toda a casa também era uma prova. Após ouvir a garota, o Duque perguntou como o demônio conseguiu atravessar a barreira da capital. S.A. não sabia a resposta para essa pergunta, mas tinha certas ideias sobre que tipo de demônio estavam enfrentando. Mas antes que pudessem chegar à fonte do som, alguma força empurrou a garota escada abaixo. Rashid tentou segurá-la. Ele puxou a garota para si para impedir sua queda. Como resultado, ela deixou cair a pedra de mana e, perdendo o equilíbrio, ambos caíram para trás. Enquanto o homem perguntava preocupado se S.A. estava bem, ela nem entendia o que havia acontecido e por que o Duque a puxou tão abruptamente. A garota olhou para o homem com olhos atônitos, sem entender o que estava acontecendo. Voltando a si, ela de repente se levantou e perguntou o que o Duque estava fazendo. Então, o homem explicou que, embora a força desconhecida fosse apenas uma rajada de vento, não fazia sentido, pois estavam em um espaço fechado sem janelas. A garota ignorou as preocupações do Duque e seguiu em frente, decidindo primeiro procurar sua pedra de mana. A pedra rolou para o porão e estava ao lado de uma garota de cabelos dourados. Ao se aproximar, S.A. notou que a garota parecia uma versão assustadora de Ellen. À primeira vista, ela percebeu que não poderia ser sua vizinha. Seguindo a heroína, o Duque também entrou no porão e, ao ver a cópia maligna da bela Ellen, ficou terrivelmente assustado. Senna imediatamente notou o indício de medo no rosto de Rashid e não podia perder uma oportunidade tão excelente de zombar do Duque. A heroína imediatamente ativou seu talento de atuação e, fingindo que suas costas doíam, pediu ao homem que a ajudasse a levantar a pedra. O homem ficou ainda mais pálido com esse pedido. Ele queria recusar com todas as suas forças, mas não podia dizer não por causa da culpa. Com as pernas trêmulas, ele caminhou em direção à pedra de mana. A garota já não conseguia segurar o riso e começou a rir secretamente.
O Duque estava tão feliz ao alcançar a pedra que nem notou que algo pairava no ar bem acima de sua cabeça. Ao ver isso, a garota parou de rir de repente. Percebendo isso, o Duque ficou ainda mais assustado e perguntou à heroína o que havia acontecido. De repente, esse algo se aproximou do Duque e começou a fazer a mesma pergunta repetidamente sobre por que o homem o matou. A coisa desconhecida parecia um fantasma com roupas pretas. Marcas vermelho-sangue apareceram ao redor, e de repente um fantasma com um sorriso assustador desceu abruptamente, como se tentasse alcançar o Duque. Percebendo que Coulson estava em transe, a garota o chamou para tirá-lo do estado de choque. Ao perceber que era um demônio, ela imediatamente correu em direção ao Duque. Mas o homem já estava tendo um ataque de pânico.